Hoje é dia de te apresentar essa belezinha aqui que acabou de chegar, o DJI RS3 Mini, um estabilizador super compacto e leve, mas muito poderoso. Então bora abrir essa caixa incrível aqui, você já vai ver todos os lados aí, vou te mostrar todos os detalhes dela. Enfim, vem todas as informações aqui e bora abrir para te mostrar o que mais importa, que é o que está dentro, né? Então bora lá. Logo que você abre, a primeira coisa que a gente já vê aqui é que tem um saquinho aqui com o mais importante de tudo, que é o estabilizador em si. Então bora abrir aqui, vem algumas caixinhas também, já já a gente vai abrir. Mas a primeira coisa já vem bem protegidinho, o estabilizador, que é incrível, muito bem acabado, bem estruturado. Bom, já já eu vou te mostrar mais detalhes aqui, como que ele funciona, mas você vê que ele já vem bem travado, vem com várias alças aqui, alavancas para travar os eixos. Mas antes vamos aqui dar uma olhadinha no que vem dentro. Bom, vem o manual, né, que ninguém lê, então bora jogar ele fora. E agora vamos ver o que tem aqui nessa caixinha que veio junto com ele. Então, primeira coisa, a gente vai ver que tem alguns saquinhos. Esse saquinho aqui aparentemente é dos parafusos das travas para a plaquinha, né, para a plate, para você fixar a sua câmera. Depois disso a gente tem aqui um saquinho com os cabos. Então vem dois cabos, um de carregamento de energia e o outro de dados, para você conectar o seu estabilizador com a câmera, para você ter algumas funções a mais, que já já a gente vai falar sobre isso. Aqui vem a plaquinha, né, a plate, para você fixar na sua câmera e fixar ela no gimbal, no estabilizador. E para finalizar, a gente tem aqui uma espécie de um tripé, um acessório que vem junto com o estabilizador para poder conectar na base dele e servir como tripé. Isso é muito importante porque, primeiro, apesar de ele ser leve, ele pesa bastante por conta do peso da câmera mais o peso do estabilizador. Então é importantíssimo você ter um acessório como esse para poder apoiar o seu gimbal, né, quando você não está utilizando ele. E segundo, porque ele vai servir como uma espécie de alça para você ter mais área de apoio e poder segurar com as duas mãos. Então logo que você rosqueia ele aqui, você pode abrir os pezinhos e ele vai poder fixar, apoiar na mesa ou em alguma outra superfície quando você não estiver utilizando ele. Então aqui a gente tem aí todos os braços, né, que são 3 eixos que você vai poder movimentar sua câmera e estabilizar tanto na horizontal, quanto na vertical e quanto no rolamento. E quando você fecha, como eu comentei, você tem aqui uma outra alça de apoio para poder usar as duas mãos no seu estabilizador. Aqui na lateral já tem um botão de liga e desliga, então você pode clicar uma vez e já vai aparecer o status da bateria. Tem um joystick, tem os botões de modo e logo que a gente liga já vai aparecer aqui a língua que você quer. Você vai selecionar com a telinha touchscreen e vai selecionar aí a língua que você vai utilizar para o menu. Selecionei aqui em português e ele já aparece um QR Code para você conectar com o aplicativo do celular. Escaneando esse QR Code, você vai poder baixar o aplicativo da DJI, que a gente vai ver agora como é que ele funciona. Bom, logo que você abre, você vai precisar conectar o seu estabilizador com o seu celular. Vou entrar aqui na opção de Create e logo que você entra aqui, você tem algumas possibilidades. A primeira delas é o Virtual Joystick, que é uma função que te permite movimentar a câmera utilizando a ponta do seu dedo. Olha que legal, eu consigo movimentar para cima, para baixo, para um lado, para o outro e iniciar uma gravação utilizando apenas o dedo e o meu celular. Agora, se você gostou disso, você vai adorar essa segunda função, que é o Force Mobile. Olha a mágica acontecendo. Simplesmente movimentando o meu celular, ele vai acompanhar o meu movimento. Ou seja, utilizando essa opção você consegue guiar remotamente a sua câmera. Legal, né? Bom, vamos lá. Outra opção que a gente tem aqui é o panorama. A panorama basicamente é quando você tira várias fotos em sequência e combina essas fotos para criar uma grande imagem. Você pode fazer isso manualmente, mas aqui utilizando o estabilizador DJI RS3 Mini, você consegue programar ele para fazer para você esse trabalho. Basicamente você vai definir aqui um grid de quantas fotos horizontais e quantas fotos verticais você quer tirar.
quantas fotos para a direita ou para a esquerda e quantas fotos para cima ou para baixo você quer tirar. Basicamente você define aqui esse grid e ele vai, quando você clicar no botão aqui, ele vai iniciar as capturas das imagens. Bom, voltando aqui, a gente tem a opção Time-Lapse e Track. As duas vão funcionar mais ou menos do mesmo jeito, mas com tipos de vídeos diferentes. No Time-Lapse, o que é o Time-Lapse? É uma série de fotos ao longo de um período de tempo. É uma espécie de um vídeo acelerado, mas ao longo de muito mais tempo. Basicamente aqui você vai definir quantos segundos entre cada foto você quer tirar, nessa sequência de várias fotos, e durante quanto tempo. Então, se eu quiser tirar durante 15 minutos uma foto a cada 2 segundos, ele vai me dar um total de 450 fotos e um clipe de 19 segundos, se for um vídeo de 24 frames por segundo. Tudo isso você pode configurar aqui no aplicativo e ele vai fazer essa captura de fotos para você. Além disso, você pode criar pontos para criar um time-lapse em movimento, criando um ponto 1 e um ponto 2, ou até mesmo mais pontos, onde ele vai percorrer um espaço tirando essa sequência de fotos. Assim como no track, que você pode configurar o ponto 1 e o ponto 2, como está configurado aqui, e basicamente ele vai criar um vídeo em movimento. No time-lapse são uma série de fotos. Aqui você vai ter no track a opção de gravar um vídeo do ponto 1 ao ponto 2. Se eu clico aqui em Preview, nessa configuração que já está criada, ele vai iniciar no primeiro ponto e vai até o segundo ponto que eu configurei. E ao clicar no botão de gravar, ele vai fazer esse movimento gravando o vídeo. Aqui eu posso definir qual que é o tempo de duração do ponto 1 ao ponto 2 e embaixo eu posso colocar quanto tempo eu quero que fique em cada um dos pontos. E olha que legal o movimento, ó. Quando eu clico, ele vai iniciar no ponto 1 e ele vai até o ponto 2. Para você fazer a definição desses pontos, você pode fazer tanto utilizando o joystick, e aí você, com a câmera posicionada, clica no maisinho para definir o primeiro ponto e vai até o segundo ponto e clica no maisinho para definir o seu segundo ponto. Ou, se você prefere movimentar com a sua mão, você pode configurar aqui no gimbal uma opção para você poder liberar os motores para o movimento tanto na horizontal quanto na vertical, sem prejudicar os motores. Isso pode ser bem útil quando você quer configurar alguma cena sem ter que usar o joystick, que às vezes pode levar um tempinho e às vezes a gente não consegue acertar exatamente o ângulo, então utilizando a mão você também pode fazer isso, desde que você configure tudo aqui pelo gimbal, tá? Voltando aqui para o menu inicial, a gente tem algumas outras opções, como o teste de balanceamento. Se eu clicar aqui e começar meu teste, basta eu inclinar minha câmera e ele vai iniciar um teste de balanço para ver se está tudo ok com o meu estabilizador. Nesse estabilizador nós temos 3 motores, porque nós temos 3 eixos. Nós temos o motor pan, que é o motor de esquerda para direita. A gente tem aqui o motor roll, que é o motor de rolamento, que ele vai girar para a esquerda, inclinar para a esquerda ou para a direita. E a gente tem o motor de tilt, que é o motor de cima para baixo. Cada um desses motores ele trabalha independente. Então, quando você calibra o seu estabilizador, ele vai definir forças independentes para cada um deles para manter o seu estabilizador funcionando e estabilizado perfeitamente. Quando você entra aqui nessa opção, você pode criar um autotune, ou seja, uma autoconfiguração, um balanceamento automático para manter cada um dos motores funcionando perfeitamente. Quando eu clico aqui, dou um OK, e ele vai iniciar um teste de carga de esforço, tremendo o estabilizador para mostrar para o aplicativo e para o estabilizador qual é a rigidez necessária para cada um dos motores. E prontinho, ele definiu aqui a força para o motor de tilt, a motor de roll e o motor pan, cada um deles independente. Bom, vamos pegar agora aqui o gimbal e vamos entender algumas das funcionalidades que tem nele, né? Como, por exemplo, os modos. A gente tem o modo 1, modo 2 e modo 3. O que são os modos? São configurações que você pode personalizar para cada um deles para te ajudar durante as gravações. No modo 1, eu configurei o modo pan. Ele somente movimenta na horizontal. Quando eu movimento para cima ou para baixo, a câmera fica completamente estabilizada. Já no modo 2, eu configurei aqui o modo pan e tilt. Ou seja, ele movimenta da esquerda para a direita quando eu rotaciono meu pulso e também para cima e para baixo. Ou seja, se eu quero mostrar um detalhe mais alto, basta eu inclinar
a minha câmera, o meu estabilizador, meu pulso, e a câmera vai seguir o movimento. Agora, se eu quero girar para a esquerda ou para a direita, ele também vai me acompanhar. Então, no modo 1 é somente para a esquerda e para a direita, no modo 2 eu configurei aqui o modo para cima e para baixo e para a esquerda e para a direita. E no modo 3 eu configurei somente para cima e para baixo. Quando eu quero revelar um ambiente somente de cima para baixo, sem mexer na horizontal, então eu utilizo esse modo, porque eu posso girar à vontade aqui para a esquerda e para a direita, a câmera fica parada. Agora, quando eu inclino para cima ou para baixo, a câmera me acompanha. Bom, outra funcionalidade muito legal é o modo de alinhamento. Então eu estou aqui com o joystick movimentando, mas se eu quero olhar para frente e deixar ela totalmente alinhada para frente, basta eu clicar 2 vezes aqui no meu gatilho e a câmera vai alinhar perfeitamente para frente. Eu que trabalho com fotografia e vídeos para arquitetura e interiores, uso muito isso. Então, eu estou aqui gravando e vou começar a gravar um novo ambiente, aperto 2 vezes e ele vai automaticamente alinhar a minha câmera. Isso é fundamental porque as linhas verticais em vídeos e fotos de arquitetura, elas sempre precisam estar alinhadinhas, retinhas. Então, eu preciso evitar que elas inclinem, que a câmera incline para cima ou para baixo, para que as linhas não converjam e não fiquem inclinadas, não fiquem tortas por conta da perspectiva. Outra funcionalidade do meu gatilho aqui é, se eu quero gravar um vlog, basta eu clicar 3 vezes e a câmera vira para mim. Então eu estou aqui gravando um vídeo falando para a câmera, vou gravar o ambiente, clico 2 vezes, ela vai para frente. Clico 3 vezes e a câmera aponta para mim. E se eu tiver com a câmera conectada via Bluetooth, eu também tenho a opção de clicar aqui e começar a gravar automaticamente, sem precisar apertar no botão de REC, o que é muito bom. E para finalizar, além da opção dos gatilhos com 2 cliques e 3 cliques, a gente tem a opção para travar a minha câmera, ou seja, independente do modo que eu esteja utilizando, se eu pressionar o gatilho, a câmera vai travar e ela não vai movimentar em nenhum dos eixos. Ou seja, a minha câmera não vai movimentar em nenhum sentido. Eu posso chegar ela bem próxima do chão, fazer aqueles takes mais baixos. Eu acredito que seja uma das funções mais importantes que a gente precisa dominar quando o assunto é um estabilizador como esse. Bom, por que eu decidi investir nesse e não em outros estabilizadores? Existem vários no mercado, não sei se você sabe, mas eu fotografo no Brasil todo, então ser compacto e leve é um grande diferencial para mim, porque eu consigo colocar ele na mochila, levar e tranquilamente consigo viajar com ele aqui. Normalmente eu não despacho nenhum equipamento, levo todos eles comigo e o ideal é que eu leve eles todos numa única mochila para que eu consiga transportar junto comigo. Bom, o segundo motivo que me fez investir nesse e não em outro é a credibilidade, né, da marca. A DJI é famosa por fazer drones, né? Você já deve ter ouvido falar dessa marca. E eu já tinha um outro estabilizador, um estabilizador para celular, DJI Osmo Mobile 2. E é claro que na hora que eu fui comprar para a câmera, eu não consegui esquecer dessa marca, porque esse estabilizador me rendeu bons vídeos e muito dinheiro, né, por conta das produções que a gente fazia para os nossos clientes. Então eu acabei investindo nesse aqui. Bom, algumas características que me fizeram investir nesse equipamento foram, além do peso e da portabilidade, a questão da telinha touchscreen. Aqui você tem uma telinha que você consegue selecionar todos os itens por aqui. Além disso, tem o joystick, né, que te permite movimentar a câmera para cima, para baixo, para um lado, para o outro. A movimentação dela é super fluida, né, por conta dos motores com 3 eixos. Enfim, são várias funcionalidades, né, que fazem com que o seu vídeo fique muito mais estável. Essa é o grande diferencial de um vídeo em movimento, é a estabilidade, é você transformar aquele vídeo parecendo que você está flutuando com a sua câmera. E com uma câmera é muito mais difícil do que com o celular. Por muito tempo eu utilizei o celular nas nossas produções e até mesmo sem o gimbal, sem o estabilizador. No início, como eu tinha um celular que não tinha uma lente grande angular, super grande angular, eu utilizava o estabilizador. Quando eu migrei de celular, acabei pegando um celular com uma grande angular, uma super grande angular, e isso me fez acabar optando por parar de utilizá-lo. Acabava que quando eu utilizava essa lente muito aberta, a estrutura do gimbal aparecia no quadro e eu acabei parando de utilizar e utilizando apenas a mão, apenas os braços para estabilizar o vídeo. Muita gente duvida até hoje que as cenas e os vídeos que a gente produziu são feitas com o celular, mas são sim, inclusive a estabilização é toda manual, toda na mão e utilizando apenas, lógico, recursos de edição para você conseguir melhorar ainda mais a estabilidade.
Então não invista em nada antes de você dominar o que você já tem, tá? Porque se você for investir num equipamento caro como esse, sem ter o domínio ainda da técnica, provavelmente você não vai conseguir ter um resultado tão bom quanto você poderia. Então aprenda a gravar vídeos e a estabilizar com o que você já tem. Se você não tem um estabilizador, tá tudo certo, consiga fazer isso com a mão, né? Melhore nas suas técnicas, inclusive em breve quero fazer alguns vídeos aqui explicando um pouquinho mais sobre técnica de gravação, mas melhore nisso para que você possa depois evoluir e investir no equipamento. Só não esqueça que o equipamento ele não faz nenhuma diferença se você não tiver a técnica, se você não dominar esse equipamento. Como eu comentei, por muito tempo eu utilizei apenas o meu celular e o que fez a diferença nos meus vídeos não foi o equipamento, sim foi a técnica, foi o conhecimento. Então, se você quer aprender ainda mais, uma dica que eu te dou é dar uma olhadinha nos links aqui da descrição. A gente tem vários treinamentos onde eu posso te ajudar, não só na parte do vídeo, mas também na parte da fotografia, onde você vai aprender tudo o que você precisa para tirar fotos incríveis. E é claro que para o vídeo você precisa dominar a fotografia, o controle do equipamento, o controle da câmera ou do seu celular, para conseguir extrair o melhor do seu equipamento. Agora, o grande desafio para quem é novo nesse universo de estabilizadores é a calibragem, ou seja, a estabilização da câmera. Se eu desligar aqui, ó, você vai ver que a câmera ela continua parada. Por quê? Porque a gente calibrou, ou seja, fez um balanceamento do equipamento para que ele ficasse estável sem a necessidade dos motores aqui do gimbal. Esse é o grande segredo para você não forçar demais os motores e para que você consiga ter uma imagem realmente estável, para que ele não fique trepidando, ele não fique tremendo, tá? Então, quando você for adquirir o seu, lembre-se bem de aprimorar a técnica para balanceamento, porque isso faz toda a diferença para a economia de bateria, para realmente manter os motores do seu estabilizador intactos, sem forçar demais, e também para que você consiga ter uma imagem bem fluida e bem estável. A hora que você liga o seu estabilizador, ele força os motores e estabiliza a imagem, e aí você consegue fazer as suas gravações. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, desse review, mostrando rapidamente um pouquinho sobre essa ferramenta incrível que é o estabilizador da DJI. E se você gostou e quer mais vídeos como esse, não deixa de se inscrever aqui no canal, de curtir esse vídeo, de comentar aqui embaixo o que mais você gostaria de ver. Em breve vai sair um vídeo na prática utilizando ele, mostrando técnicas de movimentação de câmera e conceitos importantes que a gente traz da fotografia para a parte do vídeo. E quem sabe no futuro breve a gente faça um vídeo mostrando um pouquinho dos bastidores por trás da edição de vídeos, como os que você vê por aqui, ou no nosso Instagram, onde você pode acompanhar um pouquinho mais do meu trabalho também. Então não deixe de se inscrever aqui no canal, de me seguir lá no Instagram, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!